Olá, olá, vamos chegando, pessoal. Meu nome é Ariela, estou aqui no perfil do Cafezinho Produtivo hoje para fazer essa entrevista. Esse projeto foi criado e é conduzido por mim, Fanny e Carol Carvalho, e surgiu para a gente trocar experiência, bater um papo sobre a nossa vida de produção, principalmente nesse momento de pandemia, mas não só por isso, né? É uma forma da gente valorizar nossos colegas, nosso trabalho e a partir disso tentar achar algumas soluções criativas para a gente seguir em frente, né? Também gostaria de dizer uma coisa, que a gente está vivendo um momento bem turbulento, não só pela pandemia, mas também politicamente e socialmente falando. E questões assim, racismo não é aceitável, a gente não tem que tolerar isso. E todo o nosso apoio e respeito a todas as pessoas que estão nessa luta, inclusive a gente, né, da nossa forma. E falando em nossa forma, eu acredito que esse é um bom momento para a gente rever nossas próprias atitudes, olhar para dentro e ver como que a gente pode se reeducar a partir de agora e plantar agora novas atitudes e nesse momento para que no futuro as coisas sejam melhores, né? E falando em coletivo, né? Falando em questões coletivas, o nosso tema de hoje, dia 3 de junho, é coordenação de equipe e como montar, adequar necessidades, ânimos, motivar, fazer com que o trabalho de todos seja realizado da melhor forma, né? Para conversar sobre esse assunto, a gente vai chamar a Mariana Pinto, que já trabalhou na produção artística de festivais como Tomorrowland Experience, trabalhou com muitos DJs internacionais, fazendo turnê, fazendo toda a parte artística, logística, ela faz de tudo, essa mulher. E DJs como Armin van Buuren, David Guetta. Então, vou chamar Mariana agora, se preparem. Vamos ver que a tecnologia às vezes está esperando aqui. Olá, Mariana! Oi, Mariana, gente linda! bem-vinda, obrigada por topar conversar com a gente aqui. Estou muito feliz de falar com você. Obrigada. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Oi, gente, tudo bom? Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz também desse projeto existir e de alguma forma estar fazendo parte dele. Desculpa, eu tô um pouco nervosa, tá, gente? Parece que tipo, eu tô subindo no palco. O pessoal do backstage tem um bloqueio assim com estar na frente da câmera, né? Mas a gente Sim. vai conversando de boas assim também. Mari, vou começar falando um pouco porque eu sempre leio a mini bio ou a biografia da pessoa antes de conversar. E aí eu achei muito legal na tua história que você começou super cedo, né? E aí eu queria que você contasse assim um pouco de como foi isso, assim, desse começo tão cedo até chegar nesse momento agora. Eu, na verdade, comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, simplesmente porque eu queria ter a minha independência para as coisas que eu queria gastar dinheiro. E eu não tive uma adolescência assim muito fácil, não foi Uhum. também super sofrida, não é isso, mas eu senti necessidade de ir atrás da minha grana logo cedo. Então, eu comecei a trabalhar como vendedora de loja, Uhum. no começo extra de Natal, só em dezembro. E aí depois fui trabalhando todos os anos até eu começar a faculdade. Nossa, super nova mesmo, Sim. né? E aí, você falou em faculdade, aí você fez arquitetura, né? Sim, eu comecei, quando eu saí do colégio, eu comecei com arquitetura, fiz 4 anos, acabei não me formando por alguns probleminhas da vida, não porque eu quis sair da faculdade. Uhum. Inclusive, é uma coisa que eu sinto bastante saudade e imagino que um dia ainda vá voltar para lá, porque Sim. eu sinto essa falta de criar, né, de desenhar. Mas acabei não me formando, passei por uma época bem difícil economicamente, Uhum. e foi aí que a produção entrou na minha vida, na verdade, porque eu precisava trabalhar. Na época eu não tinha muitas opções, porque o estágio de arquitetura pagava tipo R$ 200, R$ 300 por mês. E um amigo meu, um grande amigo meu, que é um puta produtor, que é o Ken Miata,
me chamou, falou, Mari, tem aqui umas coisas que dá para você fazer, é produção de eventos, tá a fim de aprender? Falei, meu, vambora. Eu sempre tive esse espírito de vambora, Aham, vambora, vou conseguir aprender. E aham. aí foi o meu primeiro emprego com ele, numa agência que não existe mais, chamava Super Produções, trabalhando com a Carol, que está aqui assistindo a gente. É o meu primeiro job de arisco, com a Carol e com a Tati. E aí me apaixonei, né, por esse ambiente, por essa profissão, por esse mercado, pelas coisas que a gente entrega para as pessoas. E fui ficando, e cá estou, desde os meus 20 anos, há 18 anos, Nossa, né? É muita, fazendo muita isso. história. Quando eu fui escrever para vocês, eu até assustei, sabe? Eu nunca tinha parado para pensar que já faz 18 anos que eu trabalho com isso. E aí, num determinado momento, um outro amigo, que é o Du Serena, me chamou e foi aí que eu comecei a trabalhar com produção artística. Ele me ligou um dia e falou assim, Mari, eu preciso de uma pessoa para pegar um DJ no aeroporto. Você pode ir? Aí eu, nossa, que DJ? Aí ele, o Astrix. Pra quem não sabe, o Astrix é tipo o Roberto Carlos do Psytrance. Aí lá fui eu, falei, óbvio, vambora. Aí lá fui eu com meu palio verde, buscar o Astrix em Guarulhos pela primeira vez, tremia mais que vara verde. E peguei, e aí depois ele pensou em criar uma agência e falou, meu, tô precisando de alguém e tal, você não conhece alguém? Falei, conheço. Eu, Ah, vambora. muito Ah, bom. mas você já fez isso? Cara, não fiz, mas como sempre eu posso aprender. E aí eu fiquei lá 4 anos. E Que aí depois legal. saí para uma outra agência, na época chamava Tree Plus, depois virou Plus Talent. E aí eu saí da Plus para fazer freelas pela vida, porque eu queria ir para outros tipos de evento também, não só eventos de música eletrônica e DJs. E foi Sim, aí que eu fui fazendo deslanchou. de brunches e bodas de ouro a festivais de rock, enfim, e tudo mais. Muito bom. Mas eu vou insistir um pouco nesse eletrônico, porque eu sei que você trabalhou em festivais como Tomorrowland, Experience, e aí eu queria que você contasse um pouco dessa, porque uma coisa é você fazer o pontual ali, buscar o DJ, ou fazer um artístico mais específico, outra é você ter um artístico com mais de um artista, né? Mais de um DJ, no caso, sei lá, 50. Me conta aí um 100, pouco dessa 200, experiência. 300. Me conta aí um pouco. Bom, logo no começo eu já comecei fazendo as festas, né, da Tribe. Inclusive tem uma história engraçada que depois um dia eu vou contar para vocês sobre a minha primeira rave. Opa. Cara, eu fui aprendendo muito na raça, assim, porque é isso, era, sei lá, 15 anos atrás, não tinha ninguém para me ensinar. Todo mundo fazia isso meio que atropelando as coisas, porque ninguém tinha muito conhecimento. Mas eu sempre fui muito responsável, muito organizada, muito comprometida com o meu trabalho, né? Então, assim, eu sabia que eu tinha que entrar em contato com aqueles artistas, levar eles para uma festa e que eles tinham que voltar em segurança. Então, eu comecei a fazendo meio intuitivamente mesmo, assim, toda a parte de logística, que naquele momento eu nem sabia que chamava logística, ou a parte de produção artística, que eu também não sabia que era esse o nome. E sempre foram desafios, e a coisa meio que foi crescendo organicamente, né? Eu comecei fazendo uma festa que tinha um palco, aí daqui a pouco eu estava fazendo uma experience que tinha, às vezes, 3, 4 palcos, aí a Tribe também cresceu, daqui a pouco também tinha 4 palcos, e aí muitos anos depois, né, eu fui fazer Lola, cuidando de um palco, então, assim, foi meu primeiro grande festival, mais de mainstream, né? Não de música eletrônica, mas eu cuidava, obviamente, do palco de música eletrônica. Ganhei um chefe que virou amigo, que era o Álvaro, que é o Álvaro, que confiou muito no meu trabalho e que me deu essa oportunidade de ter um festival de 3 dias com artistas muito maiores, com muito mais público, com muito mais know-how das pessoas que estavam à minha volta. E eu sempre usei tudo isso para aprender, para absorver. Eu sempre busquei absorver muito com as pessoas com quem eu trabalhava. Assim, o Álvaro foi uma escola
sem tamanho para mim. Legal. Ele me ensinou muita coisa que eu sei hoje. E aí, enfim, em um determinado momento, surgiu esse desafio de fazer o Tomorrowland. A Joana, que é minha grande amiga, me chamou, falou, Mário, você está trabalhando? Não, estou precisando muito trabalhar. Putz, quer vir fazer o Tomorrowland? Oi? Opa! Vambora! E aí, de repente, eu tinha um festival com, 7 palcos, 3 dias, 300 artistas para cuidar desde o começo, assim, desde mandar uma oferta para esses caras e eles aceitarem fazer contrato, cobrar pagamento, tirar visto, fazer logística, reservar hotel, botar eles no palco, levar eles de volta, contratar gente para estar com eles o tempo todo. É um puta desafio. Com certeza. Aí, aproveito, eu vou juntar duas coisas que você falou aí que eu achei bem interessante. Uma em relação ao seu trabalho, que daí teve o Álvaro, né, que você mencionou, que te chamou para fazer parte de uma equipe. Então, eu queria saber quais elementos dessa equipe que você trabalhou que você acha muito legal que você levou para frente, assim, como um grupo. E depois, quando você, tipo, Tomorrowland, ninguém trabalha sozinho, né? Você precisou montar uma equipe para te dar esse apoio, seja nos palcos, seja em hotel, seja em tudo que envolve esse trabalho. Então, eu queria saber como você monta a equipe, não só no Tomorrowland, obviamente, mas tentar nesse assunto assim de coordenação de equipes mesmo. Desde o começo, quando eu comecei a trabalhar com os DJs, eu senti essa necessidade de ter pessoas da minha confiança andando com esses caras para baixo e para cima. Porque no Brasil as pessoas não falam inglês, né? Até nos hotéis, às vezes, dependendo da cidade que eles vão tocar, as pessoas não falam inglês. E eles são bebês. Eles são grandes crianças, adultas, que não sabem fazer nada sozinhos, assim, obviamente, com algumas exceções, mas muito raras, né? Então, eles precisam de babá o tempo todo. E aí eu senti essa necessidade de ter pessoas do meu convívio que eu conhecesse, que eu confiasse, que tivessem afim, porque não é um trabalho fácil, é um trabalho bastante cansativo. A Cuca e a Ju, que estão aqui, por exemplo, podem falar. Às vezes você não dorme, às vezes você não come. Então, assim, primeiro, você precisa ter muito amor pelo que você está fazendo. Não é só ser fã e achar que a vida é uma festa, porque é zero festa, né? Você não vai fazer parte da festa. Então, essa é uma das coisas que é a primeira coisa que eu falo quando eu contrato alguém. Conviver na equipe do Álvaro trouxe para mim, primeiro, olhar para uma pessoa que naquele momento era meu chefe, mas que nunca se portou como um chefe. Ele nunca foi uma pessoa super autoritária, eu nunca vi ele gritar ou ficar nervoso com ninguém. Ele sempre teve a maior paciência do mundo, às vezes até meio prolixo, mas no bom sentido, de sempre explicar tudo nos mínimos detalhes. Um cuidado para montar essa equipe, um carinho com essa equipe, estar sempre disponível para ajudar no que fosse necessário e o mais importante para mim naquele momento, independência. Ele sempre deixou a gente voar sozinho. Nunca foi um cara que sentou e ficou cobrando as coisas, ou cobrando horário, ou cobrando entrega. O Álvaro era, Tom, esse pacote é o que você tem que fazer, faça do seu jeito, no seu tempo, e se tiver algum problema, conte comigo. Isso foi uma coisa que eu levei e quero levar para o resto da minha vida, né? Eu acho muito importante as pessoas terem liberdade para trabalhar cada uma no seu modo. Então, começando aqui, eu fiz umas anotaçõezinhas para a gente não esquecer de nada. Gente, a Mari, ela é muito organizada. Nem tanto, mestre. Tá aí a informação. Vai sim, Isabela, vai trabalhar com a gente. Bom, eu acho assim, primeira coisa, por que formar uma equipe? Como você mesma já falou, ninguém faz nada sozinho. No mundo, né? Não só na produção de eventos, mas assim, a gente não é ninguém sozinho. A gente precisa dar as mãos, a gente precisa se ajudar e a gente precisa de pessoas com a gente trabalhando, principalmente num evento, principalmente quando está falando de um evento gigantesco com 7 palcos. Então, eu sempre tentei trabalhar muito a minha humildade de dividir mesmo o trabalho, né? Quem já trabalhou comigo sabe que eu não gosto de, por exemplo, ser chamada de chefe ou ser colocada nessa posição de chefe. Eu acho que ali todo mundo é parceiro, né? Todo mundo veio do mesmo lugar, todo mundo está aprendendo junto e está vivendo aquilo junto organicamente. E eu não tô ali para mandar em ninguém.
né? É como o próprio nome do papo aqui hoje, é coordenar. Né? Por acaso, naquele momento, eu estou no papel de coordenadora ou de gerente, e amanhã eu posso estar no papel de apoio, porque eu faço apoio até hoje. Eu nunca tive essa. Ai, agora eu só aceito jobs de gerente. Não, eu faço apoio até hoje e amo fazer apoio, é maravilhoso. Então, eu sempre tive essa preocupação de nunca ter essa hierarquia, sabe? De medo, ai, porque fulano tá com medo de falar com você. Não, eu sempre tentei nunca dar bronca, nunca ficar muito nervosa. Obviamente, às vezes isso escapa um pouco, né? Por conta do calor do momento. Mas, no geral, eu sempre procurei ser muito amiga das pessoas que trabalham comigo. E aí vem o segundo ponto. Como formar uma equipe? Não no sentido de como escolher as pessoas, mas assim, beleza, eu tenho um job para fazer. Como é esse job? Qual é o tipo? É um festival? É uma festa de casamento? É uma festinha menor com um palco só? É um, sei lá, um corporativo? Então, entender um pouco o modelo do job E a para daí você... necessidade, né? Hã? E a necessidade. Exato, e a necessidade, para daí você entender quantas pessoas você precisa ter com você ali, quais são as posições que você vai criar dentro daquele job, né? Vamos formatar tipo um organograma mesmo, né? Com uma organização desde o começo. Quais são as posições necessárias? Daí, com isso, qual é a verba que eu tenho para essa equipe? Muitas vezes, quem te dá a verba é o cliente, ou é o diretor da agência que você foi contratada para trabalhar, ou é o dono da festa. E às vezes eles chutam um valor. Olha, eu vou te dar R$ 1.000 para você contratar uma equipe. A hora que você coloca as posições no papel e você divide os cachês, que é uma outra preocupação minha, é pagar bem as pessoas. Eu sempre tive os meus chefes, né, os meus diretores sempre souberam que eu brigo pelo cachê das pessoas que estão trabalhando comigo. Eu faço questão que as pessoas sejam bem pagas. Então, às vezes, você tem um número de posições que a verba que a pessoa te deu não vai caber. E aí você tem que provar para ela por A mais B que ela precisa te dar mais dinheiro, porque senão ela vai ter um problema no evento dela depois. E essa é sempre a nossa grande briga com quem contrata a gente, né? Quem é produtor já sabe. Mostrar para eles por A mais B que a gente precisa de mais dinheiro, porque senão o evento não vai andar, né? E aí depois é no nosso que vai entrar. Exato. Então, é equilibrar esses pratinhos, né? E aí, beleza. Como eu vou escolher essas pessoas, né? Existe um vício no nosso mercado, imagino que em outros também, de que a gente faz muita panela. Então, eu quis trazer esse assunto, que é um assunto polêmico, para explicar o porquê dessa panela, né? E tentar tirar um pouco essa ideia. Cara, você vai formar uma equipe de quem você vai depender o tempo todo para o evento dar certo, né? Uma equipe que nem sempre você vai estar em cima, que eu não gosto de ficar em cima, então eu gosto que as pessoas andem sozinhas. Então tem que ser pessoas que eu possa confiar. Pessoas que eu posso confiar normalmente são pessoas que eu conheço, que eu já trabalhei junto, que não necessariamente eu sou amiga, porque tem muitas amigas minhas que eu não chamo para trabalhar, porque eu não gosto da forma como trabalham. E elas são só minhas amigas, e tá tudo bem para mim, né? Para elas é outro problema. Para mim tá tudo bem. Exato. E tem várias pessoas que eu amo trabalhar e que não são minhas amigas, né? Então eu acho que independente de você ter uma panela profissional, é muito importante separar a amizade de trabalho. E Profissionalismo. exatamente, né? As pessoas têm que ter esse profissionalismo. Então, assim, obviamente que eu repito muito as pessoas que eu chamo para trabalhar comigo, que são pessoas que eu já chamei, que já deu certo, que fluiu, que o trabalho foi incrível e que quase sempre se tornaram minhas grandes amigas ou amigos, né? Mas eu também tenho uma preocupação em sempre trazer gente nova. Ou alguém que alguém vai me indicar, que já trabalhou junto e que confia, e que, Mari, pode confiar de olho fechado e eu vou confiar se me indicarem. Ou pessoas que ninguém conhece, mas de repente eu tenho uma posição ali menor, com um cachê menor, e tem uma pessoa louca para aprender e entrar no ramo da produção e, querer estar lá às vezes até de graça. Eu já contratei pessoas que não ganharam cachê, mas porque alguém me falou, Mari, eu tenho essa amiga que está super querendo entrar no mercado, dá uma chance para ela.
Cara, óbvio, assim, eu adoro trazer gente nova, com sangue novo, com energia nova para trabalhar. E se essas pessoas querem aprender, pô, eu vou estar lá para ensinar, com certeza. Eu acho que tem alguns pontos chaves, né, nas características das pessoas. Acho que três coisas muito importantes que todo produtor deve ter: flexibilidade, calma e profissionalismo. Eu acho que sem essas três coisas, a pessoa não vai fazer parte da minha equipe, né? E quando a gente está lidando com artistas, para mim também é muito importante que a pessoa saiba se portar com esse profissionalismo, porque ela, sim, ela pode ser fã daquele DJ ou daquela banda, né? A gente escuta música, todo mundo é fã. Mas ela tem que entender que naquele momento ela não é fã. Ela tá ali como um tour manager, como um produtor artístico, um produtor de camarim, uma pessoa do hotel ou do transporte, e ela tem que se comprometer e se comportar com profissionalismo. Então, se eu contrato alguém que eu vejo que postou uma foto com um artista, por exemplo, já é uma pessoa que eu não vou mais contratar. E tudo isso eu falo antes, né? Tipo, outra coisa importante, assim, eu não acho que ninguém tem que nascer sabendo. Então, é uma outra coisa que o Álvaro me trouxe, assim, eu procuro ser sempre até prolixa e falar a mesma coisa 1000 vezes e sentar com todo mundo e treinar as pessoas, principalmente antes de abrir o evento, normalmente, né? Fazer aquele passadão com todo mundo para explicar o que é a responsabilidade de cada um, o que pode fazer, o que não pode fazer. Tomar um golinho? Eu fiquei até, uau, tá tão interessante que até eu entrei nesse mundo, assim. E assim, gente, falando um pouco da parte. Eu já trabalhei com a Mari, eu sei que ela é exatamente assim. Então, por isso que eu tô deixando ela falar, porque é muito bom ouvir esse tipo de coisa, assim. Realmente, ninguém nasce sabendo. Treinamento é muito importante. E vai embora, Mari. Assim, eu queria também que tu incluísse nesse ponto aí a questão da integração e sinergia entre a equipe também, né? Porque conflitos existem, a gente sabe, né? Em algum Sim. momento. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Assim, eu, graças a Deus, nunca tive um problema entre pessoas da equipe que fosse surreal e que a gente não conseguisse resolver de alguma forma. Então, assim, por isso que para mim a calma é muito importante e a flexibilidade também. Nem sempre você vai trabalhar com uma pessoa que você acha incrível na equipe, mas alguém escolheu aquela pessoa para estar ali e alguém te escolheu para estar ali. Então, tem que ter respeito por isso e pela pessoa que escolheu vocês, né? Eu acho que tem que ter esse espírito de equipe, as pessoas, de novo, ninguém faz nada sozinho, então as pessoas têm que se ajudar, sabe? Passar por cima dos problemas de julgamento, de críticas pessoais e pensar num bem maior, que é entregar aquele evento, que é fazer aquele artista tocar, que é deixar o seu cliente feliz, né? Eu tenho uma situação que eu vou levar para o resto da minha vida, que aconteceu comigo, que foi muito difícil, mas que eu quis fazer questão de trazer aqui, porque eu acho que serviu como um aprendizado. No primeiro Tomorrowland, eu estava passando por uma situação muito difícil na minha vida pessoal, então assim, eu estava bem tensa naqueles momentos, além de ser o primeiro festival enorme que eu estava fazendo junto com a Jo. E, sei lá, momentos antes do festival começar, um dia antes, a gente estava tendo problema com a pessoa que estava fazendo a logística. Escolhemos mal a pessoa que estava fazendo a logística, então assim, a gente estava tendo furo em todos os transportes. Escolhemos mal o fornecedor de logística, então a gente estava tendo problema com o carro, com o motorista que não sabia chegar no evento. Cara, a gente estava tendo problema com tudo. E a pessoa que a gente contratou para fazer o transporte não estava dando conta de mandar as informações para as tour managers. Para quem não sabe, tour manager é quem gerencia a tour do artista. Então, aqui no Brasil, é a pessoa que acompanha o cara desde a hora que ele chega até a hora que ele vai embora, se ele for um internacional, ou se for um nacional, pegar o cara em casa e devolver o cara em casa. Essa pessoa fica literalmente de babá do artista. E aí as meninas e os meninos não estavam recebendo as informações e, com razão, estavam meio desesperados. Aí o que elas fizeram? Elas montaram um grupo de WhatsApp para conversar entre elas. Só que, por acaso, uma delas tinha gravado meu telefone com outro nome na agenda dela e elas me colocaram neste grupo. E aí, tipo, 8 horas antes do evento abrir, eu tinha um grupo com um monte de gente falando mal de mim.
Tipo, falando Nossa. muito mal de mim e do festival e da equipe como um todo. Cara, olha, só de lembrar disso, eu fico mal, né? Foi uma sensação muito ruim. De repente, eu começar a ler um monte de mensagem das pessoas, tipo, me xingando de uma determinada maneira, né? Algumas que eu lembro até hoje não abriram a boca para falar nada, porque são muito lindas, mas outras realmente desceram o pau. E aí, naquele momento, eu tinha duas opções: mandar todo mundo para aquele lugar, né? E ferrar com o festival, porque eu dependia daquelas pessoas, a gente depende da nossa equipe, né? Ou eu podia simplesmente entrar lá e falar: oi, então, tô aqui, vocês me colocaram por engano, eu tô lendo tudo que vocês estão falando, vocês estão certas, vamos ficar calmos, eu vou resolver o problema. E aí eu tive esse sangue frio, apesar de ser uma pessoa bastante emotiva. E falei isso. Falei, galera, então, ó, aqui é a Mari. Como assim, Mari? Meu Deus! Sim, é a Mari. Vocês me colocaram no grupo, eu tô lendo tudo que vocês estão escrevendo. Primeira coisa, eu não acho legal o que vocês estão fazendo. Eu acho que se vocês têm algum problema, vocês tinham que vir falar comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo a situação. Então é o seguinte, gente, eu vou sentar agora, vou começar a resolver. E aí eu expus para ela o quanto eu dependia delas, né? Daquelas pessoas, tinha homem e mulher. Eu preciso da ajuda de vocês. Então, de novo, é trabalhar a humildade, sabe? É abaixar a cabeça, saber que errou e falar: eu preciso que vocês me ajudem. Vamos dar as mãos, porque se vocês não me ajudarem, esse festival não vai sair. Ele começa daqui 8 horas. E aí, tipo, elas baixaram, pediram desculpa e falaram: meu, beleza, a gente tá aqui, a gente vai te ajudar. Gente, então, e aí foi isso. Quem sabe o caminho para chegar aqui? Porque os motoristas não sabem. Quem pode me ajudar e não esperar o motorista ligar e ligar para o motorista? Ah, eu posso. E aí foi isso. De repente, aquilo se transformou de vamos linchar a produtora master para vamos ajudar porque ela precisa da gente. E essas pessoas são minhas amigas até hoje, né? E eu, inclusive, depois continuei passando o trabalho, porque foi isso, assim. Eu acho que todo mundo tem o seu momento de fraqueza, de julgar, de criticar. Quem nunca fez, levante a mão, né? Exato. Mas elas conseguiram entender a situação, elas me ajudaram, o festival aconteceu, foi lindo, foi incrível, e a gente só recebeu elogios, inclusive dos artistas, né? Então, acho que quem está coordenando uma equipe e quem está num evento tem que saber que nem sempre as coisas vão sair do jeito que a gente quer. Aliás, na maioria das vezes elas não vão sair do jeito que a gente quer. É evento, é eventualidade. Então a gente precisa saber lidar com as eventualidades. E a sua equipe, antes de mais nada, precisa ser formada por pessoas que estejam com o coração aberto para te ajudar no momento que isso acontecer, né? Para entender que elas são uma equipe, que vocês são um grupo e que depende delas também aquilo acontecer e dar certo, né? Exato. E chegou uma perguntinha aqui, Mari, em relação à equipe. Claro, existem esses momentos tensos, assim, e aí não sei se nesse caso se aplica, mas você costuma dar feedback para as pessoas, assim, que trabalham com você? Tipo, acabou o trabalho, vamos conversar sobre isso funcionou, isso não funcionou, como que você faz? Sim, eu acho que o ser humano no geral, mas principalmente brasileiros, tem uma dificuldade muito grande em dar e receber feedback. O feedback, para mim, é uma das coisas mais importantes num trabalho, seja ele qual for. Então, a primeira coisa que eu faço é pedir o feedback, né? Principalmente para as meninas, os meninos que estão sempre viajando com os artistas, é tipo, gente, quando chegar em casa, me escreve um e-mail contando o que aconteceu, o que deu certo, o que não deu certo, porque sem isso eu não vou conseguir evoluir como profissional e como pessoa. Eu preciso saber o que aconteceu de bom para fazer aquilo, né, se perpetuar, e preciso saber o que não deu certo para, numa próxima vez, fazer melhor. E aí eu sempre busco também dar o meu feedback para as pessoas. Só que sempre com muito cuidado e com muito carinho e de um lugar realmente de amor, né? Para que a pessoa sinta que aquela crítica é uma crítica construtiva, é uma crítica positiva e que vem com carinho para que ela se torne cada vez um profissional melhor. Eu sempre dei muita sorte com as pessoas que eu trabalho. Eu gosto de falar em sorte, né? Tem gente que fala: ai, não é sorte, isso é porque você sabe escolher. Realmente, eu tenho um dom para escolher pessoas, graças a Deus. Sempre tive muita facilidade para entender quem é bom fazendo o quê.
Mas eu acho que a gente também tem sorte, né? O universo manda pra gente pessoas que sempre foram pessoas muito especiais, que sempre tiveram muita garra, que sempre foram muito proativas, né? Que sempre estavam do lado para falar, meu, já acabei o que eu fiz, que mais que eu posso te ajudar, mesmo aquilo não sendo a função da pessoa. E aí vem os atributos que eu normalmente olho para escolher pessoas para a minha equipe, né? Eu costumo pegar pessoas com atributos diferentes, né? Porque assim, num evento gigantesco, você tem 1 milhão de funções, né? Tem a função desde o bar até o hotel. Então, assim, eu sempre tenho muito cuidado para... vou escolher uma pessoa para ficar no hotel. Pô, eu posso escolher uma pessoa que gosta de ficar se mexendo, que é super agitada, que tem uma energia surreal, que pode ir no evento para lá e para cá? Não. É melhor eu escolher uma pessoa que não gosta de música tanto assim, que não faz questão de estar dentro do evento, uma pessoa que às vezes não tem essa energia de ficar correndo para um lado e para o outro, é uma pessoa que funciona mais sentada. Então, assim, acho que a gente tem que ter esse cuidado de olhar para as características de cada um, entender em que lugar aquela pessoa vai performar melhor, né? Não adianta pegar uma pessoa mais, por exemplo, que super se dá bem com planilha, que super se dá bem com computador, e querer que ela fique em cima de um palco, cuidando do artista que está lá em cima e expulsando as pessoas que vão querer subir em cima do palco, porque não vai funcionar. E aí a culpa é de quem? É da pessoa? Não, é minha, né? Eu acho que tem muito isso também, assim, as pessoas às vezes acabam escolhendo as pessoas erradas para as funções erradas, e aí a pessoa não funciona, e aí a culpa é da pessoa. Nossa, que ele é péssimo. Nossa, ele é um péssimo produtor. Não, ele é um péssimo produtor de palco. Ele é um ótimo produtor de logística, né? Então, Sim, assim, é muito fácil a gente apontar o dedo para o outro e dizer que ele não funcionou, quando na verdade foi só você que não soube escolher bem onde colocar aquela pessoa. Então, acho que a gente tem que prestar atenção nisso, assim, na organização, como a pessoa se organiza, inteligência versus esperteza. Tem funções que você vai precisar de alguém realmente inteligente, tem funções que você só precisa de alguém esperto, né? Na maioria das vezes, a proatividade é bem-vinda, mas eu sempre bato na tecla de que a proatividade comigo, nas minhas equipes, funciona até a página 2. Né? Surgiu um problema. Isso é um texto meu que quem já trabalhou comigo sabe. Surgiu um problema. O que eu quero que você faça? Eu quero que você encontre soluções. Eu quero que você solucione? Não. Eu quero que você me ligue e fale, Mari, aconteceu isso, isso e isso, pensei em solucionar assim. O que você acha? Beleza, segue em frente. Não, melhor fazer daquele jeito. Porque às vezes tem todo um universo de coisas acontecendo que aquele produtor daquela função, que é 1% do evento, não sabe. Então, às vezes, ele vai tomar uma decisão que vai ferrar o mundo atrás dele, vai ser um dominó. Então, eu prefiro que as pessoas me liguem. Eu sou muito disponível quando eu estou trabalhando, né? Tanto por e-mail. Mari, mas você quer que te copie mesmo em todos os e-mails? Quero. Nossa, mas você vai receber uma enxurrada. Não tem problema, eu vou guardar numa pasta. Porque eu falo assim, vai que essa pessoa ganha na cena. Tem gente que fala, vai que ela morre. Eu gosto de falar, vai que a pessoa ganha na cena e não aparece no evento. Eu tenho tudo. Eu tenho um histórico. Eu posso colocar uma outra pessoa no lugar dela que ela vai saber o que ela está fazendo, né? Exato. Da mesma forma, essa proatividade, né? Então, é um pouco isso. Essa pessoa é primordial que ela saiba se relacionar, tanto comigo, como com as outras pessoas da equipe, como com o cliente, como com o artista que ela vai receber, né? No caso de produção artística. Então, assim, não dá para ter na equipe uma pessoa que não sabe se relacionar com os outros, né? Que tem um problema de relacionamento. Ou eu vou trancar, vou colocar ela num lugar que ela não vai precisar entrar em contato com ninguém, ou eu não vou conseguir contratar essa pessoa, né? Tem funções que não precisa entrar em contato com ninguém? Tem. Tá tudo bem. Mas, assim, pelo menos comigo, essa pessoa vai ter que se relacionar bem. Acho também que precisa ter um cuidado na escolha das pessoas quando o cliente vai falar direto com a produção, porque tem cliente que faz isso, então precisa ter muito cuidado com quem escolher nesses casos para, né, não falar besteira na frente do cliente,
não entregar problemas para o cliente, que de repente era melhor ele não ficar sabendo e por aí vai. E, obviamente, línguas, né? Se vamos fazer um evento de música eletrônica ou qualquer música que seja internacional, vou contratar alguém que não sabe falar inglês? Não, né? Sim, Ah, tem um artista complica. espanhol, vou contratar alguém que não sabe falar espanhol? Não, né? Então, assim, coisas básicas que eu já vi acontecer e que parece besteira a gente trazer aqui para falar, mas que são importantes. É, muito bom, Mari. Infelizmente, nosso tempo acabou, então eu vou me Ai, que despedir de pena. todo mundo, vou agradecer todo mundo pela presença. Tem sido muito legal o feedback de vocês, assim, de que essa é a nossa intenção mesmo, promover esse encontro, todo mundo conversando, se revendo, né? Porque a gente está isolado nesse momento. E assim, a gente tem novidades agora para junho, para julho, para agosto, fiquem ligados. Eu queria muito dar parabéns para a Magra, que é aniversário dela hoje. Ai, Hoje é parabéns Liliana pra Magra. você. Depois ela assiste, se ela não estiver por aí. E ela também ela faz uma curadoria em um dos projetos que a gente vai lançar esse mês, que vai ser bem legal. Tem o Productionary, você falou em inglês agora, a gente tem algumas palavras na produção, a gente usa muitas palavras em inglês, né? Então a gente lançou o Productionary, se você não viu ainda, vai lá ver. E no mais, é mesmo agradecer a Mari pelo tempo dela, pela história dela, muito, muito legal mesmo, tem várias coisas que eu não sabia. E se você quiser dar um recadinho final aí, fica aberto para você agora. Bom, eu queria só falar que eu tô aberta, né? A nossa live aqui é curtinha, mas todo mundo agora já sabe meu perfil. Eu sou uma pessoa, de novo, super acessível. Então, para quem está começando, que está aqui assistindo a gente ou que vai assistir depois, contem comigo, tirem suas dúvidas, mandem currículo, mandem mensagem, porque eu realmente eu leio os currículos, eu gosto de ter gente nova sempre trabalhando comigo. Insistam, tá? Começar nessa carreira não é fácil, mas é muito gratificante quando você começa. E, enfim, é isso. Estou aqui à disposição para quem precisar sempre. Legal, legal demais, Mari. Muito obrigada. E eu Ai, esqueci de estão falar uma pedindo coisa que uma você. gargalhada para finalizar. Aê! Muito Ah, bom. Eu é. também Quem estava trabalhar torcendo por uma comigo vai dar gargalhada. risada, tá, gente? Só para avisar que temos uma É, gargalhada aqui. muito bom. E assim, gente, uma coisa que eu esqueci de falar, que o pessoal reclama muito que as lives são curtinhas, é para ser assim mesmo, porque é para ser um bate-papo assim, entendeu? Você não vai ficar a tarde inteira assistindo, você tem outras coisas para fazer da vida também. A gente também tem limite até das nossas histórias, né? Mas a gente vai fazer uma extra. A gente já estava planejando isso nas últimas, né, que teve, que o pessoal falou. Então, aí, em junho a gente vai ter uma live extra que vai ser num dia, sei lá, no fim de semana. A gente está vendo ainda o dia exatamente, que vai durar um pouquinho mais. E aí a gente vai tentar, pelo menos uma por mês, que seja um pouco maior, assim. Então, um beijo para todo mundo. Se cuidem. Obrigada por E estarem mandem currículos aqui. para Mari, hein? Mandem currículos para Mari. Beijão, Obrigada, gente. gente.